Continuando aqui então de onde paramos, vamos lá. Aminas primárias fazem duas ligações de hidrogênio, ocasionando um ponto de ebulição mais alto. Aminas secundárias faz uma ponte de hidrogênio. Aminas terciárias não tem interação do tipo ponte de hidrogênio, igual eu mostrei no quadro, né, a lousa interativa com vocês. Cadeias carbônicas, no caso de hidrocarbonetos, são sempre apolar. Gente, toda vez que falar hidrocarboneto, grava, é apolar, beleza? Então, a polaridade dos compostos orgânicos surge com a inserção de elementos diferentes de carbono e hidrogênio, como os haletos, né, que são os halogênios, oxigênio, nitrogênio e até mesmo metais. Então, todo hidrocarboneto apolar, independente da quantidade de carbonos. Sempre, sempre, sempre. Quando falamos de solubilidade, vai ter uma total lógica com força intermolecular. Afinal, semelhante se dissolve com semelhante. Quanto maior for a quantidade de carbonos, menor é a solubilidade em água. Sempre, quanto maior a quantidade de carbonos, menor a solubilidade em água. Sabe aquele detalhe que falam que óleo não é solúvel em água? É justamente porque é uma extensa cadeia de carbonos. Porque, tecnicamente falando, no óleo tem uma parte polar. Porém, a cadeia é tão grande, mas tão grande, que a sua solubilidade é extremamente baixa. Fechou? Exemplo, sabemos que a água ela é polar, né? Eu tenho uma parte polar para a parte do oxigênio, afinal tem uma atração para cá dos meus ligantes, correto? Então aqui eu tenho um polo negativo e para a parte inferior um polo positivo. Então se a água ela é polar, compostos apolares têm uma baixa afinidade. Esta baixa afinidade pode ser chamada de composto hidrofóbico, que seria fobia de água. Enquanto compostos que têm solubilidade são chamados de hidrofílicos, que têm afinidade com água. Beleza? Então, qual que é a ideia? Quanto mais polar o composto é, maior a sua solubilidade em água. Olha esse exemplo aqui desse meu sal orgânico. Perceba que eu tenho o quê? Uma grande região apolar. Rodrigo, uma extensa cadeia. Ah, mas a cabeça ela é polar. A cabeça ela é polar. A cabeça é hidrofílica, mas a cauda, como chamam, é hidrofóbica. Rodrigo, mas aí o que acontece? Simplesmente depende da quantidade de carbonos que eu tenho nesta cauda, eu posso ter uma parte de afinidade com a água. Mas o que eu quero que vocês entendam, a água, ela não é assim, ó, água. Essa região é eletronegativa, no caso, é negativa pela indução eletrônica e essa região positiva, se eu tenho uma extensa cadeia e a cabeça polar, tanto é que até brinco, chamo isso aqui de espermatozoide, né? Essa cadeia ela é apolar e a cabeça ela é polar. Se a cabeça ela é polar, é polo negativo, certo? Então para cá é polo positivo. Então qual que é a ideia? Qual que é a ideia? A ideia é que se eu for ter uma interação com a água, é negativo com positivo sempre. Sempre. Porque os opostos se atraem. Isso aqui é importante lembrar, porque daqui a pouco vamos falar sobre micelas. Por exemplo, vamos lá. Eu sei que quanto maior a cadeia carbônica, menor a solubilidade em água, certo? Olha o exemplo para compostos de ácido carboxílico. Ácido acético, acet, né? Eu tenho 2 carbonos. Pentanóico eu tenho 5, hexanóico eu tenho 6, heptanóico eu tenho 7. Com 2 carbonos eu sou solúvel de forma infinita. Com 5 já diminui minha solubilidade. Com 6 diminuiu mais ainda. Com 7 diminuiu mais ainda. Perceba que eu não estou falando sobre ser solúvel, eu estou falando sobre grau de solubilidade. Beleza? Tem uma diferença. Porque em si, compostos formados, né, compostos que a função orgânica predominante é ácido carboxílico, é solúvel em água. Mas, quanto mais carbonos, menos solúvel eu sou, beleza? Não é que ele vai ser insolúvel uma hora, menos solúvel ele vai ser. Ele vai ter um ápice. Ó, questão é em 2020. Vou colocar alternativas aqui. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo. Gente, petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, certo? Petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos.
Letra A, reage com a água. Oh, pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus. B, acidifica o meio. Não, não tem como acidificar hidrocarboneto. Não é um composto ácido em específico. C, dissolve-se na água? Claro que não. Petróleo não se dissolve na água. D, tem caráter hidrofóbico? Tem. E baixa densidade? Tem. Óleos, petróleos e afins têm baixa densidade. E pedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera? Perfeito. Perfeito. Tanto é que quando acontece esse derramamento de petróleo ou qualquer coisa na água, fica aquela mancha negra superficial, né, na superfície. E para você acabar retirando, ou você pode colocar uma bactéria que consome petróleo, ou um outro reagente que vai interagir com o petróleo, mas algo que tem afinidade com o petróleo, ou seja, algo apolar, beleza? Letra E, tem cadeia pequena, já esquece. Petróleo tem uma cadeia muito grande. Tanto é que petróleo é uma extensa cadeia onde eu vou me quebrando para formar outros compostos, né? Por exemplo, gasolina, querosene, benzeno e afins. Então, letra D, a resposta correta aqui dessa questãozinha do Enem. Olha só, pergunta para vocês, qual vitamina é mais solúvel em água? Olha lá, olha ela, olha ela, olha ela. Já olha que a D3, ela tem uma hidroxila. A vitamina A, ela tem uma hidroxila. A vitamina C, ela tem 1, 2, 3, 4 hidroxilas. Então, ela é mais polar. Então, a vitamina C é mais solúvel em água do que as outras. A presença da hidroxila da vitamina C torna o composto mais polar, visto que o oxigênio é bastante eletronegativo. Fora que ele pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Fechou? Então, é por isso que precisamos ingerir diariamente certa quantidade de vitamina C, pois ela é facilmente eliminada na urina. E um ponto bacana, que pode vir até mesmo em história, em biologia, é uma doença que é o escorbuto, que é a falta de vitamina C em decorrência da não ingestão de frutas cítricas. Muitas pessoas morreram por escorbuto, por exemplo, nas grandes navegações, simplesmente porque eles não levavam, né, frutas, né, alimentos do tipo. Beleza? Sabões, detergentes e sulfactantes. O sabão, por possuir as duas polaridades, é uma molécula anfifílica. Como assim? Lembra que eu falei do caso que eu tenho uma cadeia, uma parte que é hidrofóbica, uma parte que é hidrofílica? É um exemplo aí dos nossos sabões. Detergentes, se for o caso do grupamento de enxofre, e assim por diante. Eu vou ter interações com o tipo de sujeira. Como assim? Imagina você se sujar. E aí tu tem que pensar, cara, mas e aí, o que eu uso? Que sabão eu uso? Qualquer sabão você pode utilizar. Porque o sabão, ele pode interagir, né? Ele interage tanto com substâncias apolares quanto com substâncias polares, fechou? Olha, por exemplo, aqui. Se aqui no centro eu tenho uma gordura. A gordura, ela é apolar, certo? Então, o detergente, ele vai interagir como? Pela cauda. Perceba que ele está interagindo pela cauda. Justamente, a cabeça ela é polar, então a parte polar do detergente é aquela, a parte apolar é a outra. E aí eu posso ter o quê? A água interagindo também. Porque olha como é que a água está interagindo. A água ela não tem... Eu tenho como excluir? Vou fazer aqui embaixo. A água ela não tem esta estrutura, que esta região é negativa. Então, se eu tenho o detergente interagindo, eu vou interagir o quê? Com a cabeça na região. Rodrigo, mas olha só, aqui não é a parte polar do detergente? É. Aí o que acontece? Ali está positivo, não é pela questão de ser eletronegativo. Está positivo porque, olha o caso do sabão. Aqui é o sabão, ali é o detergente, tá? Já vou mostrar a diferença. Olha o caso do sabão. Eu tenho a parte hidrofílica, certo? Que é a afinidade com a água. Mas por que é a afinidade com a água? Porque essa parte ela é polar e tem um outro porém. Eu sou íon. Então, a minha interação é íon de polo. E o positivo é porque eu tenho ali a parte do meu cátion. Então, quando uma questão ela traz isso aqui, vou até apagar aqui as anotações.
quando uma questão traz aqui a parte polar do detergente, é tudo isso, é a parte polar. Mas esse mais é a parte do meu cátion. Não é que ali é positivo, é a parte do meu cátion, beleza? E se a parte é do meu cátion, e aí a água acaba interagindo, ok? Olha, por exemplo, aqui, ó. Aqui sai de sabão. Cabeça hidrofílica interage com a água, cauda hidrofóbica. Sempre quando pensarmos na perspectiva do sabão, tudo depende da sujeira. Como aqui a sujeira central era gordura, então está interagindo com a cauda. Se não fosse gordura, se fosse uma outra sujidade e fosse polar, ela iria interagir pelo outro lado, beleza? Aí, um ponto de vista que pode acontecer. Não caiu ainda, mas pode cair. Como o sabão destrói o coronavírus? Uma questão atual até, né? Primeiro, nós sabemos que o sabão ele tem a parte hidrofílica e hidrofóbica, correto? Quando falamos do vírus, ele está envolto a uma membrana lipídica. Lipídica vem de gordura. Então, qual que é a ideia? O sabão em específico ele pode destruir essa membrana lipídica, causando uma interação. Então, a cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e a rompe. Então, quando falamos, utilizar sabão em específico ajuda em matar vírus, bactérias, micro-organismos, é porque quando precisamos do vírus, por exemplo, em específico aqui o coronavírus, a membrana lipídica, que é uma membrana de gordura, ela vai ser destruída pela cauda do sabão. Fechou? Esse é o ponto principal. E quando falamos de sabão, o normal é um grupamento de sal orgânico, O menos Na+. Quando falamos de detergente, é um grupamento que eu vou ter sulfonado. Coloquei enxofre, coloquei carbono sem querer. É um grupamento sulfonado, tá? Então, quando falamos sabão, é um grupamento aqui de um sal orgânico. Quando falamos detergente, é um grupamento sulfonado. Fechou? E é isso. Essa parte de... Opa, vou voltar para cá. Essa parte em específico de propriedades dos compostos orgânicos é mais isso. Não é tão aprofundado, não cai tanto assim quanto outras partes. Fechou? Mas foque. Importante saber a perspectiva de quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição, e quanto mais ramificações, menor o ponto de ebulição. Fechou? Lembra disso, por favor, e qualquer questão será sua.